Pra se satisfazer, o antes estica a pele estica pra ver. O prato é visto de longe, o olho grande consome, só as lombrigas e os vermes faz a barriga crescer. O prato é visto de longe, o olho grande consome, só as lombrigas e os vermes faz a barriga crescer. Pra se satisfazer, o osso estica a pele estica pra ver. O prato é visto de longe, o olho grande consome, só as lombrigas e os vermes faz a barriga crescer. O prato é visto de longe, o olho grande consome, só as lombrigas e os vermes faz a barriga crescer. É isso aí. Nós somos o Ed de Olinda, Pernambuco. Muito prazer estar aqui com vocês. O programa aqui muito bacana. Queria apresentar a banda para vocês. Rob Meira no baixo, Kiko Meira na bateria, Alexandre Ureia na percussão e voz, André no teclado e trompete. Eu sou o Fábio, nós somos o Ed. Esse é o Câmara Ligada, Câmara Aberta para a Juventude. Esse é um espaço para ouvir o pensamento e o som dos jovens. Participam do programa de hoje o Centro de Ensino número 1 de Sobradinho, Brasília. Urubu, gabiru, cachorro e gente é o tema do programa. Não entendeu nada, né? Então assiste, fica ligado, que daqui a pouco você vai entender. O Câmara Ligada segue viagem para mostrar um pouco do Brasil que muito brasileiro desconhece. Nossa parada agora é em Olinda, Pernambuco. Essa linda vai descer ladeira, que coisa linda vai chegar. Olinda é mesmo linda. Quem chega nessa cidade pela primeira vez entende por que ela tem esse nome. Basta olhar o mar lá de cima. A terceira maior cidade de Pernambuco é tão pertinho da capital, Recife, que dá até pra ver de lá. Sobe ladeira, desce ladeira, o artesanato está em todo lugar. Patrimônio histórico da humanidade, tem casinhas coloridas, igrejas de vários estilos arquitetônicos e um dos carnavais mais animados do Brasil. Mas Olinda não inspira só os frevos, não. Quer uma dica? Conheça o som da galera do Ed. Nós somos o Ed, uma banda aqui da cidade de Olinda, mas pode-se dizer também Recife e tal. Como você pode ver, Olinda e Recife
somos cidades coladas e tal. E a gente começou a tocar aqui em 1989, já fazem 18 anos, faz um bom tempo já. Mas é uma banda preocupada em fazer uma música com características daqui da região, uma música urbana pernambucana. E com influências dos movimentos culturais globais, né? O reggae, o rock, a bossa, né? Samba, maracatu, ciranda, coco, forró, o shot, o frevo mesmo. É uma música de beira de praia, não dá pra não ser, né? Uhum. E aí a gente também tem esse tema aí, a gente leva esse tipo de vida que é levada à beira da praia, das pessoas que tem o mar e os rios como fonte de diversão e trabalho e alimentação. É uma banda que tem essa preocupação, digamos, social, de utilizar a sua música como instrumento para as mudanças e para o crescimento, para a evolução, andar para frente. E as músicas da gente fala muito dessa realidade resistente, solidez, da pobreza, mas também da diversão no meio do caos, como as pessoas conseguem se divertir, como as pessoas conseguem sobreviver no meio do lixo, sem condições sem grana para comer, para estudar, para se desenvolver, e como as pessoas conseguem muitas vezes dar a volta por cima e se realizar, enfim, exercer a sua cidadania da melhor maneira, mesmo sem condições. Mas a gente fala também das coisas boas, do carnaval, da espontaneidade desse mesmo povo que passa a necessidade de se fantasiar, de criar blocos carnavalescos, de inventar músicas e maneiras de brincar e driblar ali as dificuldades da vida e transformar isso numa grande comemoração, que aí você pode ver aqui no carnaval, nessas ladeiras aqui, nessas ruas aqui de Olinda, ou mesmo no Recife Antigo ali, na zona portuária, você tem um carnaval dos melhores, talvez o melhor carnaval do planeta, toda a classe maior social festa popular do planeta. E isso é muito bacana de você ver. E a gente leva isso também para a nossa música. Apesar de a gente ter essa escola roqueira, essa música universal do rock e do reggae, mas a gente leva esse tipo de festejo para a nossa música, essa energia popular para a nossa música. Mesmo cantando miséria, cantando, né? Muitas vezes a gente faz essa brincando, fantasiado de político. A gente canta o Gabiru, cachorro-quente, críticas sociais. Com ritmo bem dançante, com sim, você tem contato aqui com de A a Z, não de A a C, como diz meu amigo. Meu amigo de A a C, mas de A a Z. E aí é muito bacana, a vida aqui é muito bacana. Eu acho que isso propicia matéria-prima para a música. E o Ed é uma banda que vai beber muito dessa matéria-prima. Dessa fonte aqui. Para fazer seu trabalho. Eu acho que é o grande barato da música, tendo um caráter social nas letras, eu acho que é uma fonte de inspiração para poder lutar, para poder conscientizar o pessoal que escuta e refletir sobre isso. É uma arma que você tem, não quer ferir ninguém, quer falar a realidade, sabe, mostrar que pode melhorar, porque a gente é um país rico da coisa. E você não pode também, ficar nesse... Eu acho que todo mundo, não só músico, todo cidadão, tem esse dever de, nesse momento, ser um agente modificador do panorama. E aí é cada um que tem que fazer a sua parte. Cada indivíduo no Brasil hoje tem que ser um agente modificador. Legal. Fábio, você acha que você está conseguindo modificar um pouquinho da realidade onde você vive com a sua música? A música da gente tem virado tema em várias escolas, faculdades e trabalhos e também documentários utilizando a música. Exatamente trabalhos e documentários voltados para a conscientização, para isso que a gente falou aí, para uma tentativa de mudança, de mudar esse panorama feio que é a fome, a miséria, né? E eu acredito que sim, desde o início, na verdade, eu acredito que a música da gente vem, de certa forma, cutucando aí as pessoas e fazendo as pessoas parar e pensar um pouco na realidade
E aí, como a gente falou, depende de cada um se movimentar e fazer, cada um da gente fazer, provocar essa mudança. Mas eu acredito que sim. Cada um assumir a sua parte, né? Pois é. Quem é que tem pergunta? O microfone. Eu gostaria de saber como vocês escolheram o nome Ed, por quê, qual o significado dele e a música que vocês tocam. Por que vocês escolheram um tema que hoje em dia ele tem a população, os políticos tentam resolver, mas eles não conseguem? A gente tinha uma pretensão, depois a gente conseguiu realizar isso também, de levar a nossa música para fora do país e queria um nome que fosse universal, um nome fácil e que fosse universal. E Ed quer dizer também que são todos reunidos numa pessoa só. É um personagem. Depois a gente inventou que era uma mosquinha e tal, para não estar dando explicação. O que é Ed? É uma mosquinha e tal. Mas Ed é isso aí, todos reunidos numa pessoa só. E, bom, a gente fala disso. Recife é uma cidade que tem, dentro do Recife tem várias favelas. No meio do centro. Recife, uma coisa bacana em Recife é você poder conviver com uma diferença social muito grande, talvez seja uma das cidades que tem a maior diferença social dentro da cidade. Isso é muito bacana, você conviver com essa diferença social. Você aprende muita coisa com o que vem de cima e também com o que vem de baixo. E a gente não poderia deixar de falar disso. A gente tem uma veia meio punk aí. Então é um problema que os políticos, você falou, tentam mudar, mas não conseguem. Mas eu acho que não são só os políticos que têm que mudar. A gente também tem que mudar. A gente tem a política, todos nós fazemos política de relação humana e a gente tem que mudar também. Às vezes a gente fica esperando que venha alguém aí, algum político, governador, presidente, resolver o nosso problema. E quando ele não resolve o nosso problema, a gente fica achando ruim. Mas na verdade quem tem que resolver o nosso problema é a gente, cada um resolver o seu problema. E aí, bom, ele é só um parceiro, os políticos são só parceiros aí para você resolver as coisas. Tá. Mais pergunta? Olá, meu nome é Roger. Eu queria saber qual as bandas que influenciaram vocês. Uau, se eu começar a falar aqui eu vou passar 2 dias falando, mas eu vou fazer, vou tentar. No início, a gente tocou muito Ramones, Pixies, década de 80, a cultura musical no Brasil era muito estrangeira, americana e inglesa principalmente. E a gente, garoto, criado na frente da TV e nas rádios, ouvia muita música americana e inglesa. E foi a nossa primeira escola. Também ouvia muito Garotos Podres, Cólera. Depois de um tempo, um movimento Mangue Beat, que a gente é contemporâneo ali, amigo da galera toda, influenciou bastante a gente também. Essa coisa de transformar o regional numa música universal. A gente aprendeu muito com isso, de levar o que a gente tem de melhor, é o que a gente é, e levar o que a gente é para a nossa música. A gente aprendeu isso com o Mangue Beat, então Chico Sainz, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., Mestre Ambrósio, foram bandas que influenciaram bastante. Meu nome é Isabela. Olá. Eu gostaria de perguntar assim, como você disse no VT, tem 18 anos que a banda existe. E nesses 18 anos, algumas coisas assim que vocês viram que chocaram vocês a respeito do tema? Muita coisa. Uma coisa que eu vi que me chocou bastante, em Olinda tem um lixão, e que toda a cidade tem, e tem várias pessoas que sobrevivem do lixão, moram praticamente dentro do lixão. Mas um dia chegou um caminhão de um hospital, lixo hospitalar, e jogou ali no lixão. E tinham pedaços humanos no lixo, e as pessoas se alimentaram de pedaços humanos. E isso me chocou muito, muito, muito. Foi sair matérias na TV, jornais e tal. E aí é difícil imaginar como o que leva à fome, o que leva a pessoa a fazer, né? Isso me chocou bastante. Mais uma pergunta? Pode falar. Meu nome é Jamila, eu gostaria de saber, assim, qual foi o fato, assim, que fez com que você decidisse, não, eu vou montar uma banda, as letras vão ser essas, e quem foi que teve essa iniciativa? Eu sou o membro mais antigo do grupo. Eu comecei o ED, eu inventei o ED. Na época do colegial, naturalmente eu me envolvi muito com música. Eu tentei estudar, cheguei a fazer faculdade de arquitetura, e no processo da faculdade eu me peguei mais envolvido com a música do que com a faculdade.
E foi um momento muito difícil, mas também muito feliz para mim de ter que decidir entre a faculdade e a música, porque eu não estudei música, eu sou autodidata. E foi naturalmente. Um dia eu me descobri mais músico do que acadêmico e resolvi seguir a música. Qual a outra pergunta? As letras. As letras. Pois é, as letras eu não tenho muito controle sobre o que sai. Elas saem. Normalmente, depois que eu faço, é que eu consigo identificar um sentido para ela. Tem um escritor que eu gosto, Jacques Kerouac, que ele fala que o melhor escritor é o inconsciente. E é mais ou menos assim, a letra sai do inconsciente. O que eu faço é, na verdade, pôr o máximo de informação do determinado assunto que eu quero falar, vou lendo, vou vendo, e depois vou escrevendo e vai saindo, mas eu não tenho muito controle sobre o que sai. Sai naturalmente. Acho que esse tema que sai é por estar numa cidade, num país, onde esse tema é muito frequente, você faz parte do cotidiano. Então, acho que por isso que sai tanta música falando dessas coisas. Fala pra gente a letra dessa música, Lombrigas e Vermes. As Lombrigas e os Vermes é uma letra, quando a maré chega, as Lombrigas e os Vermes, é uma região do Recife, se chama Avenida Agamenon Magalhães, são duas avenidas com um canal no meio. E no lado, uma parte é a maior avenida, não é a maior, mas a principal avenida de Recife. E do lado dessa avenida tem comunidades carentes. E as pessoas se divertem entre essas avenidas no canal, que é muito sujo. Se uma pessoa que não tem os anticorpos cair ali, não sobrevive de jeito nenhum. E as pessoas se divertem tanto no canal, com a maré cheia, como também ao redor do canal, jogando bola, enfim, pedindo grana no sinal e tal, essas coisas. E é uma observação desse lugar. Na época de faculdade, eu ia e voltava sempre usando essa avenida, ia para Olinda, ia para Recife de Olinda e ficava vendo as pessoas, e é mais ou menos assim. Magro perambulando para se satisfazer. Magro perambulando para se satisfazer, o osso estica a pele estica para ver, o prato é visto de longe, o olho grande consome, só as lombrigas e os vermes faz a barriga crescer. Legal. Tem mais uma pergunta aqui? Oi, meu nome é Fernanda. Eu queria saber quando é que foi assim, como é que surgiu? Pô, vamos criar o grupo ED, assim, entendeu? Por que vocês, quando é que na verdade vocês decidiram acontecer assim? Vocês eram músicos, eram amigos? Como é que falou? Então, uma das coisas que eu mais gostava do colégio eram as aulas de música. Eu tive na minha infância, ainda tinha aula de música no colégio e era muito bacana. E o colégio objetivo depois já não havia mais aula de música, mas havia um festival. E eu escrevi umas músicas para participar desse festival. Eu tocava com os amigos de rua, mas a banda tinha que ser de pessoas do colégio. Tinha uns amigos na sala que tocavam também. A gente montou essa banda, escreveu umas músicas e foi classificado lá para tocar no festival. No Festival Norte e Nordeste. E daí a música não me deixou mais sossegado. Nunca mais me deixou. E continuou. No início da banda, eu tocava, dividia palco. Os caras tinham uma banda de hardcore chamada Eutanásia, o Kiko e Rob, e eu dividia palco com eles muito. A gente fazia shows em lugares por Olinda, Recife, e sempre tocava o Ed e também o Eutanásia. Naturalmente, depois eles formaram outra banda, que era na Real de Reggae, e em um determinado momento o Ed e duas pessoas saíram da banda, eu convidei os caras. E eu vi Alexandre tocando. Alexandre tem uma escola muito bacana, que é uma música que só existe numa determinada região de Pernambuco, a Zona da Mata, que são músicas de cortadores de cana. E Alexandre tem essa escola de percussiva. E eu vi ele tocando com um grande amigo meu, compositor também, Horácio Vasconcelos. E tinha a ideia de pôr uma percussão, queria muito essa acentuação local na música, convidei Alexandre. E o André a mesma coisa, a gente foi tocar no aniversário de alguém, uma jam, e aí ele tocou com a gente e tal, começou a inventar umas coisas lá, a gente, olha só, vamos chamar ele para tocar, e foi assim que surgiu. Mais uma pergunta? Oi, meu nome é Brisa. Olá. Vocês já receberam algum tipo de crítica por falar da miséria, a realidade de uma boa parcela da população do nosso país? Olha, tem até em casa, não uma crítica, mas até dentro de casa, por exemplo, minhas sobrinhas, uma sobrinha minha, ela acha feio, as pessoas acham feio falar sobre um tema mais agressivo, assim. Então não é bem uma crítica, mas e aí depois eu tenho que explicar para ela, não é feio, você tem que saber dessas coisas também que acontecem.
Mas esse tipo de coisa, por falar de fome, de miséria, essas coisas são feios. E a crítica vem desse ângulo aí. A gente vai segurar as perguntas para o próximo bloco, tá? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco a gente vai falar sobre urubu, gabiru, cachorro e gente. Não perca. Fui na rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua jogar bola, arranjar o que comer. Fui na rua jogar bola, ver os carros correr. Tomar banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Tomar banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Tomar banho de cana quando a maré encher. É pedra que apoia tábua, madeira que apoia telha, saco plástico, prego, papelão, amarra corda, cava buraco, barraco, moradia popular e propagação. Cachorro, gato, galinha, bicho de pé, a população real, convívio, em harmonia normal. Faz parte do dia a dia, banheiro, cama, cozinha no chão, esperança, fé em Deus, ilusão. Quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher, toma banho de cana quando a maré encher. Rua pra brincar, procurar o que fazer. Fui na rua cheirar cola, arranjar o que comer. Fui na rua jogar bola, ver os carros correr. Tomar banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Muito obrigado. Esse é o Câmara Ligada, a porta aberta da Câmara dos Deputados para a Juventude. Estão aqui com a gente no auditório da TV Câmara a banda Ed de Olinda.
Kátia Campos, secretária de Articulação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. René Marques, antropólogo. E Adriana Capibaribe, da ONG Ação da Cidadania do Distrito Federal. E na plateia, o Centro de Ensino número 1 de Sobradinho. Bom, vamos começar então com as perguntas da plateia. Quem está com o microfone? Eu sou a Nayane, queria fazer a pergunta para a Adriana. Muitas das vezes o desemprego é causa da fome. Se houvesse mais emprego, a fome acabaria? Se não acabasse, qual é a solução? Nayane, veja bem, o desemprego não é uma causa da fome, né? É consequência, né? A fome é uma coisa que está latente, é um problema não só brasileiro, é um problema mundial. Como nós já discutimos aqui, não existe uma ação pontual que vai resolver esse problema. É uma teia de soluções que, interagindo, vão solucionar, e temos convicção que sim, porque nós somos otimistas e realmente estamos trabalhando para isso. A base aqui é a educação. Você transforma, como eu já disse no início, no primeiro, no segundo bloco, você transforma as pessoas pela educação. Tá certo? Vamos trabalhar isso para no futuro termos condições melhores, inclusive de trabalhos. Aí aumenta a oferta e outras coisas mais aglomeradas. Tá ok? Outra pergunta? Meu nome é Kelly e eu queria saber da Kátia. O que ela pensa da uma atitude prática que nós podemos ter no nosso dia a dia para acabar, vamos tentarmos diminuir o nível de fome no nosso país. E você falou que são quase 11 milhões recebendo Bolsa Família, né? Mas deve ter outros 10 milhões que ainda não apareceram, né? Olha, pelos dados do IBGE, nós teríamos na faixa de 11 milhões de famílias pobres mesmo. Então, o que nós precisamos cada vez mais é, à medida que as famílias adquirem condições financeiras superiores para entrar no Bolsa Família, ela sai e dá lugar para outras famílias entrarem. Mas em número de pessoas pobres, eu acredito que a gente realmente tem atingido em quantidade o número de famílias pobres. Agora você perguntou assim, o que cada um pode fazer para reduzir a fome? Tem uma coisa, eu não conheço outra, tem uma coisa que todo brasileiro, desde que tenha mais de 3 anos de idade, pode fazer, é a coleta seletiva do lixo. Qualquer um, porque toda casa gera lixo. Tem papel, tem jornal, tem revista, tem papelão, tem garrafa. E você separar esse material no seu ambiente familiar, dentro da sua casa, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, no clube que você frequenta, nos espaços que você frequenta, você separando esse material e doando para associações cooperativas de catadores, é um passo que todo brasileiro pode fazer para ajudar a erradicar a fome. Meu nome é Carlos Guilherme e eu queria saber, além da coleta seletiva, para vocês três e para a banda, o que nós podemos fazer, nós jovens, junto com o governo, que possa pelo menos amenizar a fome, que seja algo que a gente faça de imediato. Bom, eu acho uma coisa que eu venho praticando, a generosidade, é você compartilhar, se você tem sobrando, você compartilhar com quem não tem, e tentar evitar, como foi falado também, o desperdício. Transformar o desperdício em alimento para as pessoas que não têm. Kátia, eu só queria chamar um pouquinho a conversa aqui para a Câmara dos Deputados. Foi aprovado um projeto que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Como é que vai funcionar isso? É um avanço enorme e foi aprovado por unanimidade aqui na Câmara Federal. Garante a alimentação como um direito do cidadão. Então, se a pessoa não tem condição de alimentar, porque o salário é baixo ou porque está desempregado, o Estado, o governo é obrigado a viabilizar a alimentação para as pessoas. Essa foi a maior vitória. A outra vitória muito grande é a necessidade de implantar um sistema de educação alimentar no Brasil. Tanto para ver a qualidade, a questão do desperdício, a questão da distribuição dos alimentos. E aí vocês também podem participar, porque agora vai ser regulamentada a lei. Como é que ela vai ser regulamentada? Vocês podem usar os seus espaços, né, de escola, os seus espaços de atuação política, se for o caso,
os CONSEAs, que são os Conselhos de Segurança Alimentar, para ajudar o Brasil a definir como é que essa lei, que é tão rica, tão bonita, que passou por unanimidade aqui na Câmara, pode ser viabilizada na prática. Pergunta? Meu nome é Evelyn. Voltando ao assunto da Kelly, sobre como podemos fazer a coleta de lixo, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, mas como podemos trazer para cidades grandes? Porque, basicamente, ninguém se importa com isso aqui. Entendeu? Como a gente pode trazer para todas as pessoas que estão aqui, que a gente pode, sei lá, chegar, você tem que fazer isso, porque a coleta de lixo é importante. Como podemos conscientizar? Isso, como conscientizar? Rapidamente? Rapidamente, nós estamos trabalhando também numa parceria com a Editora Globo nas cartilinhas para serem distribuídas nas escolas e nós apoiamos o Movimento Nacional de Catadores. Eles hoje estão em todo o território nacional, estão trabalhando em 199 cidades de grande porte, com 240 cooperativas, e eles próprios, os catadores, estão atuando junto às suas prefeituras. E aqui o ambiente de escola que vocês estão, eu acho que é um ótimo ambiente para você disseminar, conversar com seus professores na área de biologia, né, e fazer com que eles se entusiasmem com vocês e implantar com a direção da escola. Então, acho que tem que não só esperar que a educação ambiental chegue em você de algum ponto, mas também cada pessoa, ao saber da importância e da relevância desse trabalho de separar o material, propor que seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo faça essa coleta seletiva. Mais uma pergunta aqui. Minha pergunta é para a Kátia, meu nome é Isabela. Como você disse, seria essencial 3 refeições ao dia para cada pessoa. E no trabalho que foi realizado na escola, o meu tema foi desnutrição. E eu vi que há um índice muito grande. Eu queria saber por você se todo cidadão tivesse direito às 3 refeições diárias, se diminuiria o risco de desnutrição. Claro, a função, o programa Fome Zero, que tem como premissa garantir para todo brasileiro, toda brasileira, toda criança 3 alimentações diárias, é para reduzir a desnutrição e reduzir a mortalidade infantil. Então, todo esse trabalho que nós colocamos aqui, do Bolsa Família, de uma rede nacional de proteção e de promoção social, é que vão no caminho de reduzir a desnutrição. Agora, não é só isso. Precisa também capacitar, educar as mães, porque muitas vezes ela nem sabe que aquele tipo de alimento que ela está dando não tem o conteúdo de proteínas que ela pensava que teria. Então, além de toda essa rede de proteção e promoção social, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que foi aprovada agora, ela prevê uma campanha de educação alimentar também para ajudar a Eu quero fazer a pergunta para a Adriana. Meu nome é Leane. Eu gostaria de saber, você acha se o governo prestar mais atenção nos catadores de lixo, eles vão ter mais oportunidade de fazer o seu trabalho? Sim, com certeza, não há dúvida. Niane, né? Leane, me desculpe, Leane. O governo tem olhado de fato, né? Como a Kátia mesmo colocou, eles apoiam, né, o movimento dos catadores de lixo. Agora teve a aprovação do decreto, né? Da coleta seletiva dos órgãos públicos, que vai ser um grande avanço, porque pelo que eu estou entendendo, Kátia, isso vai ser repassado para as cooperativas locais, não é isso? Olha que maravilha, quer dizer, eles já terão uma renda muito maior que tem o retorno, podendo já melhorar a qualidade de vida deles. Isso não há dúvida, é salutar. Mas como eu coloquei nisso, não adianta deixar só na mão do governo. Nós somos corresponsáveis, não devemos esquecer disso. Eu acho assim, eu estou vendo, como antropólogo, né, eu estou sempre observando, né, então eu estou vendo vocês fazendo muitas perguntas, no sentido de que, nós aqui, né, os especialistas, né, vamos dar a resposta para vocês. Mas cara, vocês são jovens, né, e uma das coisas que vocês têm de mais legal é a criatividade, né. Então, assim, se vocês pararem num grupinho para pensar 5 minutos, vocês arrumam com certeza um conjunto de ações super legais e de fácil implementação que poderiam facilmente contribuir e participar. Gincana no colégio de vocês, né? Professor de geografia ou biologia, vamos passar um dia junto com os catadores de lixo, para a gente aprender e para a gente ver da perspectiva desses caras, como é que é a vida desses caras. De repente eu vou dar mais valor à educação,
a prestar mais atenção no desperdício, se eu tiver a perspectiva daqueles caras que estão lá na ponta e que trabalham o dia inteiro com os nossos restos, com as nossas sobras, com os nossos dejetos e etc. Meu nome é Ana Paula, minha pergunta vai para a Kátia. Como você falou, o governo criou vários programas para combater a fome, um deles foi o Bolsa Família. A gente vê várias denúncias no jornal, na televisão, que esse programa, o dinheiro desse programa está sendo desviado para pessoas que não precisam. O que o governo está fazendo para acabar com esse problema, para fazer com que as verdadeiras famílias que precisam desse dinheiro recebam esse benefício? Ana Paula, nós temos no Brasil um cadastro único. E quem tem a responsabilidade por esse cadastro é cada município. Cada município vai dizer quais são as famílias pobres do meu município, aí a gente informa a Caixa nos informa e a gente faz o pagamento dessas famílias. Por mês, são cortadas mais de 10 mil famílias que estão, ou que ultrapassaram o limite e já recebem um valor acima daquele que ela entrou, ou que recebe 2 vezes, ou que desde o princípio foi errado. Então nós temos, além de ter um convênio com todos os municípios brasileiros, tem um gestor do Bolsa Família em cada município que assinou um convênio com o governo federal, com o Ministério do Desenvolvimento Social. Além disso, nós temos o 0800. O 0800 707 2003. Sabe que a gente recebe por dia 17 mil ligações? E muitas denúncias que saem, para dizer para você, a maioria das denúncias, fomos nós que descobrimos. Descobrimos que estava errado, cortamos a imprensa. Cortou, porque tinha um vereador recebendo, porque tinha a esposa de um prefeito recebendo. Mas nós descobrimos e cortamos. E o telefone, esse 0800 707 2003, está aberto para toda a sociedade, é super utilizado, a gente recebe denúncias, elogios, críticas nele. E tem também em cada município um controle social. Cada município que tem um Bolsa Família, ele tem uma instituição que é composta metade pelo governo municipal, metade pela sociedade civil. E eles são os responsáveis por fiscalizar e denunciar para a gente fazer os cortes quando são necessários. Isso só para uma colocação, isso é mais uma vez a oportunidade da participação da sociedade. Bom, chegamos ao final. Esse foi o Câmara Ligada. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Kátia, Renê, Adriana. Muito obrigada, Banda Ed. Um agradecimento muito especial para os alunos do Centro de Ensino Médio número 1 de Sobradinho. Obrigada por terem vindo até aqui. E você que está em casa, toma conta, toma você a sua atitude. Gostou do programa? Não gostou? Deixe seu recado no 0800 619 619 ou manda um e-mail para o camaraligada@câmara.gov.br. E vocês da Banda Ed, não vão embora não? Não vou. Não. Galera, vamos fazer um carnaval agora. Levanta todo mundo aí, vamos dançar. E vamos matar a fome. Linda vai descer a ladeira, que coisa linda vai chegar. Chega aí! Dona das Finas passando, é bom demais. Dona Dora começou a cantar agora. Não sai, não vou embora enquanto o dia não raia. Vamos dançar! Não vou embora. Dona das Finas passando, é bom demais. Dona Dora começou a cantar agora. Não saio, não vou embora enquanto o dia não raia. Mulher do dia raiou. Hoje eu não saio, não vou. Mulher do dia raiou. Hoje eu não saio, não vou. Não vou embora. Dona das Finas passando, é bom demais. Dona Dora começou a cantar agora. Não saio, não vou embora enquanto o dia não vai. Canta, Dona Dora! Mulher do dia raiou. Hoje eu não saio, não vou. Mulher do dia raiou.
Hoje eu não saio, não vou. Não vou embora. Dona Darcy nos quatro cantos é bom demais. Dona Dora começou a cantar agora. Não saio, não vou embora, enquanto o dia não vai. Vamos embora! Deu meia-noite, são 12 pontos. Deu meia-noite, são 12 pontos. Deu meia-noite da noite, são 12 pontos. A lua cheia clareia os quatro cantos. A lua cheia clareia os quatro cantos. Pra ver quem vem passa, desce na ladeira. Pra ver quem vem passa, bebe na chaleira. Pra ver quem vem passa, desce na ladeira. Pra ver quem vem passa, bebe na chaleira. Oh! Não vou embora. Brasília é bom demais. Dona Dora começou a cantar agora. Não saio, não vou embora, enquanto o dia não vai. Canta! Olinda inteira vai descer ladeira e o doce Olinda vai chegar, como é que é? Olinda inteira vai descer ladeira e o doce Olinda vai chegar. Olinda inteira vai descer ladeira e o doce Olinda vai chegar. Olinda inteira vai descer ladeira e o doce Olinda vai chegar. Não vou embora. Muito obrigado. Brasília é muito bom. Dona Dora começou a cantar agora. Não saio, não vou embora, enquanto o dia não vai. Vamos juntos!